A paz do Senhor, irmãos. Eu quero compartilhar com vocês neste momento um assunto muito importante para cada um de nós, que é servirmos a Deus e cultivamos esperança e com Ele estarmos eternamente. Sim, nós cremos no Evangelho e temos isso como verdade absoluta para a salvação das nossas almas. Eu quero falar sobre ser cheio do Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo, receber o Espírito Santo. Essas três expressões são bíblicas e alguns até as definem de forma diferente, mas se olharmos atenciosamente, iremos notar que é a mesma coisa. Então eu lhes convido, já de antemão, a abrirem comigo as suas Bíblias para o livro de 1 Samuel, capítulo 10. Nós estamos lendo do versículo 6 ao versículo 8. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 6 ao 8, onde está escrito: O Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizará com eles, e tu serás mudado em outro homem. Quando esses sinais te sucederem, faze o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás adiante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti, para sacrificar holocausto e para apresentar ofertas pacíficas. 7 dias esperarás, até que eu venha ter contigo e te declare o que hás de fazer. Eu iniciei este texto porque é um texto muito familiar ao assunto, que nos ajuda a entendermos pontos importantíssimos, como os três que eu quero abranger aqui. A evidência de ser cheio do Espírito Santo, a manutenção, ou seja, o que acontece quando somos cheios do Espírito Santo, uma mudança, uma transformação, e a perseverança, o resultado. Então, nós vamos abranger esses três tópicos resumidamente, tendo por base, é claro, as Escrituras. A evidência, a transformação e o resultado. Amém? Vamos lá. Nós encontramos esse texto, logo de cara, uma dica excelente. O Espírito do Senhor se apoderará de ti. No Antigo Testamento, Deus tomava os indivíduos, usava-os e posteriormente se retirava deles. Era feita uma unção com óleo, com azeite, que simboliza a unção que hoje temos na época neotestamentária, quando o Espírito de Deus passa a habitar em nós. E isso só se tornou possível porque, vindo Jesus em carne e morrendo na cruz para nos redimir das nossas iniquidades, ele nos faz sermos reinos e sacerdotes para a habitação do seu Espírito. Podemos com isso afirmar, citando aquilo que está escrito no Evangelho segundo João, capítulo 7, versículo 39, onde está escrito: Isso disse ele acerca do Espírito Santo que havia de receber os que haviam crido, porque o Espírito Santo ainda não tinha sido derramado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Nós entendemos que Jesus veio em carne, ele morreu, foi sepultado, ressuscitou e, com o corpo glorificado, ascendeu ao céu. E em sua humanidade, ele disse para os seus discípulos que nos daria outro Consolador. Ele, referindo a si mesmo como um Consolador presente, disse: o Espírito da verdade, que o mundo não vê nem o conhece. Vós o vedes, porque ele habita convosco e estará em vós. Veja que Jesus, referindo a si mesmo como o templo e morada do Espírito. E agora, quando passamos a crer em Jesus Cristo, somos por ele purificados através do seu sangue, justificados para nos tornarmos templo e morada do seu Espírito. De modo que algumas pessoas tentam separar receber Jesus, receber o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, com batismo com o Espírito Santo, como se fossem coisas diferentes.
Mas se nós observarmos atenciosamente, chegaremos a uma conclusão clara. Jesus fala com Nicodemos, no capítulo 3 do Evangelho segundo João. No versículo 3 ele diz: em verdade, te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos pergunta-lhe de forma até ingênua acerca desta possibilidade e até usa termos totalmente naturais. E Jesus lhe acode, lhe socorre, lhe esclarece no versículo 5, dizendo: em verdade, te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E no término dessa exposição, ele diz, no versículo 7, desse mesmo capítulo: importa-vos é nascer de novo. Não te admire de eu te ter dito, importa-vos é nascer de novo. O novo nascimento, tanto da água e a palavra, como do Espírito, são indispensáveis para a salvação. Porque, uma vez nascidos da carne, somos contaminados pela pecaminosidade da carne. O nosso espírito está morto em pecado, em delitos. Nós precisamos que ele seja regenerado. E isso só é possível quando nascemos do Espírito. Só é possível quando o Espírito de Deus passa a habitar em nós, nos vivificando e nos revestindo com a presença santa que nos dá direito e condição de servirmos a Ele. Veja novamente isso. Em João, no Evangelho, no capítulo 1, aí eu vou citar um texto, versículo 10 até o versículo 13, está escrito sobre Jesus Cristo. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais creem no seu nome. Filhos nascidos não da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas de Deus. Observem isso. Jesus veio para o que era seus, os judeus, mas esses, por não o conhecerem, não o reconhecerem, não o receberam. Então abre-se a plenitude para os gentios, que somos nós, eu e você. É claro que isso não está fechado para os judeus, mas esse é um meio que Deus tem para se relacionar com aqueles que eram excluídos. Então, deixa claro nesse texto que quando nós recebemos a Jesus, receber a Jesus, veja isso, nós nos tornamos filhos de Deus, nós nos tornamos parte do seu plano, nós somos regenerados, nós somos reconciliados, nós temos uma nova vida. Isso é um novo nascimento, receber a Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus em sua plenitude. O Espírito Santo é Ruach HaKodesh, que é o mesmo que Ruach, Espírito, a natureza de Deus. HaKodesh, santo, o caráter de Deus. O Espírito Santo é Deus em natureza e caráter. E ele se revela na pessoa única do Filho, que nos resgata, nos purifica e nos condiciona a sermos dele morada. Então, quando nós recebemos a Cristo, quando nós temos uma conversão sincera, nascida, providenciada ou proporcionada pelo render-se à palavra, nós estamos recebendo a Jesus. Nós estamos recebendo ao Ruach HaKodesh, a Deus na sua natureza e caráter, Espírito Santo. E recebendo o Espírito Santo, nós estamos nos convertendo, nós estamos sendo gerados de novo. E essa nova geração nos condiciona a sermos filhos, não nascidos da carne, não nascidos do homem, nem da vontade do sangue, mas de Deus. Nascidos, gerados pelo próprio Ruach HaKodesh, pelo próprio Espírito Santo, dentro do ventre de uma virgem, que é a igreja. Assim sendo, existem algumas evidências. Dentre elas, nós insistimos em rotular de forma até enfática o fato de falar em outras línguas. É interessante, há pessoas que reduzem o batismo com o Espírito Santo, o ser cheio com o Espírito Santo, o receber o Espírito Santo, a falar em línguas. Mais necessariamente, há uma evidência da grosolária, que é um fator psíquico que ocorre
não somente nos meios evangélicos, mas em várias religiões, até naquelas que são abomináveis a Deus. A voz horária é um termo psíquico que ocorre no fervor religioso, no fervor espiritual, que leva a pessoa a falar línguas que ela não conhece, que ela desconhece. A Bíblia chama isso de línguas estranhas, chama isso de língua dos anjos, sim. Mas nós não podemos aqui generalizar dizendo que somente quem fala em línguas é que é cheio do Espírito Santo. Porque nós vemos no próprio texto, quando Samuel disse para Saul: o Espírito do Senhor se apoderará, se apossará de ti. É necessário que o Espírito de Deus passe a dominar-nos, e tu profetizarás com eles. Se estudarmos a Bíblia, iremos entender que profetizar é falar aos homens as grandezas de Deus. Falar em línguas estranhas é falar em mistério, cujo o nosso espírito é edificado, mas a nossa mente fica infrutífera. Nós podemos ver isso em 1 Coríntios 14, quando o apóstolo Paulo ele abrange essa questão mais detalhadamente. Então, o termo profetizar, que é falar em harmonia, em submissão, em direção de Deus, às magnificências do próprio Deus, é uma das evidências do batismo com o Espírito Santo. Eu vou citar um versículo bíblico para nós entendermos isto melhor. Em 1 Coríntios, no capítulo 12, pode correr comigo lá para você ver que interessante essa definição que o apóstolo Paulo dá sobre o expressar. O que é o expressar no sentido bíblico, para que nós tenhamos segurança do que é certo com respeito a Deus. Diz assim no versículo 3, capítulo 12, de 1 Coríntios, versículo 3. Por isso vos faço compreender: ninguém que fala pelo Espírito de Deus, pela natureza de Deus, Ruach, afirma: anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ninguém pode dizer mal ou maldizer Jesus Cristo pelo Espírito Santo. Ninguém pode negar Jesus Cristo pelo Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo não nega Jesus, não rejeita Jesus, não amaldiçoa Jesus, não denigre Jesus, não desobedece a Jesus, porque a sua submissão a Jesus só é possível através do seu Espírito em você. Por isso que Paulo fala em Romanos 8, versículo 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Por isso que nós citamos anteriormente, e é necessário nascer de novo, para que sejamos guiados pelo Espírito de Deus que em nós habita. Por outro lado, ninguém diz Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Paulo deixa claro isso aqui. Ninguém se submete ao senhorio de Cristo, a não ser pelo Espírito Santo. E ninguém amaldiçoa Jesus pelo Espírito Santo. Isso nos faz entender algo interessante. E quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós passamos a nos submeter a Jesus. Então nós passamos a magnificar a Deus com o nosso comportamento, com as nossas atitudes, com os nossos relacionamentos, com o que falamos, porque nós estamos cheios do Espírito Santo. Em nós habita a natureza, espírito e o caráter de Deus, Santo, Ruach HaKodesh. Então nós somos mudados em outro homem. É uma grande evidência, e essa sim deve ser levada em consideração, a transformação, porque isso é o resultado de conversão. Nós nos arrependemos porque a palavra falou aos nossos corações, ao nosso homem interior, ao nosso espírito. Como disse Salomão, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, o qual esquadrinha todo o seu mais profundo íntimo. Quando o nosso espírito agora é revestido com o Espírito Santo, nós passamos a nos submeter a essa direção, somos guiados por Deus, e sim, somos filhos de Deus. E, inevitavelmente, há uma transformação visível, notória. Você vai falar em línguas, você vai profetizar, mas você será frutífero. Não limite o termo apenas a falar em línguas, porque falar em línguas é importante. A glossolária é importante, edifica a si mesmo. Mas o mais importante é ser guiado, é ser submisso,
é ter resultados, é realmente permanecer. Nós podemos recorrer novamente ao texto. Saul não permaneceu. Saul foi tomado por Deus, foi usado por Deus para um fim específico e o seu fim foi totalmente fora da vontade de Deus. Porque ele não obedeceu a Deus. Ele não permitiu que o Espírito de Deus o guiasse. Aí você vai dizer, mas naquela época eles não eram batizados com o Espírito Santo, o Espírito Santo não morava dentro deles. Mas quantos homens de Deus foram usados por Deus e permitiram que Deus os guiasse? Então, quantos homens de Deus hoje podem ser batizados com o Espírito Santo? Sim, podem nascer do Espírito, mas podem voltar para o Egito em seus corações e não se submeterem à palavra de Deus, que é Espírito e vida, e perderem o mais precioso, porque não perseveraram, porque não se submeteram. Então, o grande lance, a grande verdade nisso é: nós temos que sermos cheios do Espírito Santo e, como prova desse ser cheio do Espírito Santo, sermos transformados em outro homem. Termos a nossa mente, termos o nosso jeito de pensar, de agir, de viver, de falar, de ser mudado. Isso é conversão. Isso é nascer do Espírito. E como resultado disso, nós vamos recorrer agora a uma outra escritura que se encontra em Gálatas, no capítulo 5. Por favor, leiam comigo e vocês vão ficar bem informados. Veja só, a partir do versículo 16, eu vou ler o texto, que vale a pena estudar as Escrituras detalhadamente. Algumas coisas eu cito, outras eu recorro para a leitura, para que não venhamos apoiar nossa fé em argumentos vazios, mas sim na palavra de Deus, que é Espírito e vida. Gálatas 5, versículo 16 em diante, diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias, e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo invejas uns dos outros. Veja que coisa maravilhosa. Em versículo 21, no final, ele diz assim: que os que tais coisas praticam, isto é, as obras da carne, as quais eu citei de forma bem rápida aqui, mas são familiares, porque ele diz, são conhecidas. Não são algo distante e nem que nós não conheçamos. Os que tais coisas praticam, porque não são guiados pelo Espírito Santo, não herdarão o reino de Deus. Então observe que o grande sinal, o grande lance da coisa é você ser mudado, é você ser guiado. Porque o fruto do Espírito, eles são em número 9. Nós citamos aqui o amor, nós citamos aqui quais são as características do fruto do Espírito: a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Coisas que são resultado de uma vida cheia do Espírito Santo, de uma vida guiada pelo Espírito Santo. E o que Saul, nós vemos na sua continuidade, na sua vida, na sua história, que ele não foi guiado pelo Espírito Santo. Enquanto as pessoas hoje enfatizam demasiadamente expressões e comportamentos
interessantes, impressionantes, mas não se permitem serem guiados pelo Espírito Santo. Em Atos capítulo 2, fala sobre línguas repartidas como de fogo, mas também fala que ali havia pessoas de todas as nações e eles compreendiam o que todos falavam, cheios do Espírito Santo, na sua própria língua. Aí dá-nos a entender que foi uma reversão de Babel, porque enquanto em Babel, no capítulo 11 de Gênesis, Deus confunde a linguagem das pessoas para que eles não alcancem o intento errado que eles tiveram de se isentarem de Deus, de se desviarem de Deus, não precisarem mais de Deus, construir uma torre, que eles mesmos atingissem o topo. Lá em Pentecostes, ao iniciar a igreja, Deus agora traz a compreensão de todas as nações na mesma língua. E nós olhamos para Atos 8, quando Simão, o mágico, vê, porque ele ouviu um sinal, ele viu um sinal, que os apóstolos colocavam as mãos sobre as pessoas e elas eram cheias do Espírito Santo. Obviamente eles a ouviram falar em línguas. Pode ser a glossolária, sim, mas também pode ser profecia ou falar das grandezas de Deus de forma compreensível. Uma coisa foi, é claro, ele viu. Por isso ele pediu aquilo de forma errada, mas ele viu. Algo foi lhe mostrado. Lá em Atos 10 nós também vemos quando estavam sentados na casa de Cornélio e Pedro pregando a palavra, eles foram cheios do Espírito Santo, pois os ouviam falar em línguas. Lá em Atos 19 nós encontramos também Paulo impondo as mãos sobre os crentes que faziam parte do grupo de João Batista, que ainda não conheciam o Espírito Santo, que ainda não tinham tido experiência com o Ruach HaKodesh, com Deus dentro de si, em natureza e caráter. Eles creram, Paulo impondo-lhes as mãos, eles foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Agora você deve também analisar isso atenciosamente em 1 Coríntios 12, eu até citei aqui, versículo 3, mas o texto fala sobre os dons espirituais, que assim como o fruto do Espírito, que são resultados, enquanto os dons são armas que Deus nos proporciona, são em número 9. Os dons são armas dadas por Deus para o nosso benefício e vitória, enquanto frutos são resultados que nós temos que dar para Deus como resultado daquilo que Ele opera em nós. Então, ser cheio do Espírito Santo, amados e queridos irmãos, é ser uma pessoa guiada pelo Espírito Santo, é ser uma pessoa frutífera, é ser uma pessoa obediente, é ser uma pessoa que tem a sua vida pautada nas Escrituras, é ser uma pessoa que se parece com Cristo, é ser uma pessoa que deixa claro que Cristo é real e vive a realidade de Cristo, é ser uma pessoa que as pessoas olham e digam glória a Deus, porque a nossa vida tem um poder celestial nos guiando, nos moldando, nos iluminando, nos fortalecendo e nos levando a viver corretamente. E eu termino com isso em Efésios, no capítulo 5, o apóstolo Paulo fala, no versículo 18 em diante, algo tremendo, maravilhoso. Ele diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Observem isso. O vinho tem como resultado a empolgação, o entusiasmo, contendas, discórdias, discussões, debates, disputas, sabe? Coisas que são obras da carne. Então Paulo, usando o vinho como exemplo, ele diz, não vos encheis disso, de debate, de discussões, de empolgação, de entusiasmo, de pontos de vista, não, mas enchei-vos do Espírito. E qual é o resultado disso? Ele diz no versículo seguinte, falando entre vós, com salmos, entoando e louvando a Deus de coração, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Isso é ser cheio do Espírito Santo, é você olhar para a palavra e trazer para a sua vida as lições que ela lhe apresenta. De forma humilde, sincera, de forma constante, para beneficiar não a si mesmo, mas aos outros, como membro do corpo que se preocupa com o bem-estar de todos os outros
membros. É você amar a Deus com todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e amar o teu semelhante como a si mesmo. Porque os que são guiados pelo Espírito não estão debaixo da lei. Estão isentos de condenação, como disse Paulo, e eu finalizo com isso, Romanos capítulo 8, versículo 1. Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, permita que o Espírito de Deus se aposte de ti. Profetize, fale em mistério, mas permita que ele se transforme em outro homem. Quando esses sinais se sucederem, quando essas maravilhas ocorrerem na sua vida, faze o que a ocasião te mandar, porque Deus é contigo. Mas nunca se esqueça, para que Deus seja com você, você precisa se submeter à palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos e está aberto aqui a possibilidade de acréscimo sobre esse maravilhoso assunto, porque ele é riquíssimo e extenso em eternidade, assim como o próprio autor dele, o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo. Deus em natureza, Espírito, Ruach, Deus em caráter, Santo HaKodesh. Seja em nós, hoje e sempre, em nome de Jesus.